Voltei! Oi, terceira séries! Bom dia! Um feriadão desse, um sol desses e a professora gravando aula para vocês. Como eu disse na semana passada, eu vou para a caverna. Será? Não sei, hein? Então, bom dia. Vocês vão estar assistindo essa aula tanto no online quanto no presencial, né? Não estou aí de corpo presente, nem de alma, mas o vídeo vai estar aí, tá bom? Primeiramente, nós vamos continuar, né? O conteúdo que nós já estamos trabalhando, que é formação do território brasileiro. E hoje, como objetivo da aula, nós vamos compreender, na verdade, entender, tá? A expansão e a povoação. A gente viu na aula anterior como se formou, né? O processo de colonização portuguesa. Eu vou fazer uma breve volta nisso. E nós vamos compreender como que foi feita essa expansão, né, e essa povoação para ocupação do território brasileiro. Até os dias atuais? Não, porque não vai dar em uma aula só, né? Depois a gente já vai entrar nas próximas aulas em regionalização, tá bom? E no final dessa aula vai ter um vídeo da sedução para aprimorar os conhecimentos, um vídeo complementar para vocês assistirem. Eu acho que ele tem 11 minutos ou 13. Então, assim, vamos ter duas partes dessa aula que eu explico e é o vídeo complementar, tá? Quem está em casa, né, assistindo a aula online, não se esqueçam de dar seu like, comentar no vídeo e na frequência no grupo, tá? Que é a nossa sala de aula. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição a partir de semana que vem. Essa semana não. Mas é isso aí, gente. Então, vamos lá. Expansão e povoação do território brasileiro. Como que se deu esse início, né? Como nós vimos na aula passada. Essa formação veio do processo da expansão, do processo de expansão iniciado com a chegada dos europeus, né? Precisamente pelos portugueses na parte da América, no século XVI e 1500. Aqui nossas terras já eram habitadas, né, por vários povos indígenas, né? E aí os portugueses chegaram para poder extrair, descobriram e extraíram o pau-brasil. Olha só, a gente tem aqui, deixa eu pegar o laser. Nós temos aqui os indígenas, né? E quando os portugueses chegam. Então começa ali esse período de colonização, na verdade, de exploração do território brasileiro, tá? Essa imagem é o desembarque de Pedro Alves Cabral, lá em Porto Seguro, em 1500, tá bom? Esse desenho, esse retrato, né? Esse modo antigo mostra quando ele chega ali. E aí, com essa exploração do pau-brasil, lembra que eu falei nas aulas passadas? Eles vêm, pegam e levam, vêm, pegam e levam. Ali no litoral nordestino, igual nós vimos na aula, no slide anterior. Aí tem-se o quê? Tratado de Tordesilhas, né? Que divide as terras portuguesas e espanholas. Só que eles conheciam adentro do Brasil, eles tinham noção do tamanho do território brasileiro? Não. Então os portugueses pegam ali, fazem o tratado, ficam com a parte litorânea, principalmente do Nordeste, e adentro ali do país, do território brasileiro, desculpa, nós temos a Espanha, tá bom? Então, ficou como? O meridiano traçado a 370 léguas, 1.770 quilômetros a oeste das ilhas de Cabo Verde, referencial continente africano. As terras a leste desse meridiano pertenceriam a Portugal e a oeste à Espanha, né? E com o nome de Tordesilhas. Esse é o marco divisor da descoberta do Brasil. No início, uma área de 2,5 milhões de quilômetros quadrados aproximadamente para o Brasil. Então, a gente tem ali, lembrando que o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial, então nós temos um país muito grande, muito grande. Então, eles fazem esse tratado, essa linha imaginária ali, para dividir entre leste e oeste, tá? Desse meridiano Tratado de Tordesilhas. E aí, no século XVI, a ocupação portuguesa das terras, que hoje compõe o território brasileiro, lembra? Que era Pindorama, depois Vila de Santa Cruz, foram se dando os nomes, né? Restringidos principalmente a uma parte da faixa litorânea,
onde desenvolveu-se a exploração do pau-brasil, uma madeira muito utilizada, né, no continente europeu, ali em Portugal e Espanha, e muito valorizada lá. Então, nós tínhamos muito aqui. Eles usavam fazer violinos, instrumentos musicais, tingiram as roupas, igual eu falei na aula passada. E aí a gente tem, né, essa exploração do pau-brasil. Professora, quem pegava o pau-brasil? Os indígenas, tá bom? Eles retiravam o pau-brasil, entregavam para os portugueses, colocavam nos seus navios, olha lá na imagem, tá vendo? Região do pau-brasil, pegava aqui, ó, e voltava para o continente europeu. Aí, no século XVI, começou-se o ciclo da cana-de-açúcar, quando eles usavam muito açúcar, né, na Europa, nesses países, e falou, vamos levar e vamos plantar cana-de-açúcar. E aí, essas lavouras de cana-de-açúcar começou com o quê? Com os engenhos, né? Principalmente no Nordeste e no litoral paulista, tá? Aí começou-se a fixação das populações em pequenos núcleos urbanos devido aos engenhos. Aí nós temos ali as primeiras vilas e cidades. Ó, São Vicente em 1532, Olinda em 1537, Nossa Senhora da Vitória em 1551, São Sebastião do Rio de Janeiro em 1565 e Salvador em 1549. Por isso são cidades históricas, cidades antigas, foram as primeiras vilas, né? Aí nós temos Salvador, que se tornou a sede do governo português no período colonial, tá? E aqui, ó, nessas duas imagens, eu tenho o engenho com a capela, tá vendo o cristianismo sendo imposto, né? Catequização indígena e tudo mais. E a fundação de São Vicente. Então, essas duas imagens são desses referenciais. Com as atividades açucareiras, nós temos o quê? A plantação adaptada do clima litorâneo ao solo argiloso. Então, eles pegaram o nosso clima, o tipo de solo, adaptaram para plantar a cana-de-açúcar. Os conhecimentos prévios dos portugueses, dicção, fizeram com que isso expandisse, né? Principalmente por causa da ilha dos Açores. Nós temos a boa aceitação do açúcar na Europa, porque lá era raro e caro, e se eu planto aqui e vendo lá, eu vou ter dinheiro, né? O capital, o dinheiro holandês, financiava a construção desses engenhos, comprava os escravos no continente africano e o transporte, refino e distribuição do açúcar da Europa. Então, a Holanda financiou isso. Ela financiou o ciclo da cana-de-açúcar. Tanto com a mão de obra escrava, porque aqui eu já venho, né? Já introduzi os escravos. E eu consigo financiar esse transporte. E aí, com essa, né? Com esse capital holandês, a gente tem essa exploração, esse plantio e exploração, que é o plantation. Quando a gente tem uma monocultura usada pelas mãos escravas e indígenas, né? Os pequenos latifúndios. E para que é o plantation? Planta e exporta, tá? A sociedade brasileira nesse período era basicamente rural. E em 1572, século XVI, o Brasil tinha 2 estados, como esse mostra esse mapinha. Eu vou tampar meu rosto aqui para vocês verem, tá? O estado do Maranhão e o estado do Brasil. Então, estão vendo? Pega o Nordeste e o Sudeste ali, o litoral Nordeste e do Nordeste e do Sudeste, tá bom? Aí vem, povoar ou perder? Olha o nosso processo de expansão, né? De ocupação territorial, das regionalizações, das populações, né? O que a gente tinha? A gente tinha um arrendamento para mercadores na parte do litoral, né? Que era para o plantation para exportação. Então, essa atividade econômica não necessitava de fixação de um grande número de colonos, fora as pequenas vilas ali, né? Com seus capitães tomando conta. Que a gente só extraía madeira, colhia a cana-de-açúcar e a caça. A mão de obra era indígena e africana, escrava, e recebia em troca objetos de pouco valor. O famoso escambo. Então, aquela coisa assim, olha, eu vou te dar essa mini bússola, e aí você trabalha para mim, entendem? Então, ali que começou-se os escambos. E criaram-se as feitorias.
que eram os primeiros entrepostos comerciais em que atracavam os navios e que também se constituíam as fortificações militares. Olhem só isso, gente, nesse processo de ocupação. Então, eu tenho as pequenas vilas, os indígenas e os africanos trabalhando. Então, entre povoar ou perder, vamos povoar. Então, eles começaram a atracar os navios, fazer essa comercialização nas grandes, né? Período lá das grandes navegações também. E começaram a reforçar o militarismo ali. Então, além de ter uma chefia, a gente começa a dar-se início a esse processo de fortificações militares. Aí, como vocês podem ver, né, nessa imagem, são os índios tupinambás, né, trabalhando para o povo europeu. E as capitanias hereditárias, que também vêm lá juntamente com a cana-de-açúcar, que eu falei na aula passada, com o ciclo da cana-de-açúcar. Qual que era esse objetivo? Produzir e ocupar as terras. A produção econômica foi estimulada, porque além da extração e comercialização de madeira, foi introduzido o plantio da cana-de-açúcar. Então, essas atividades possibilitaram o surgimento das vilas e das cidades. Então, tem ali esse processo de povoamento europeu, porque não se esqueça em momento algum que as tribos indígenas já existiam em grandes quantidades, né? E foi-se ignorado isso, tá? E as capitanias hereditárias, em 1530, com receio de que as áreas, que esses territórios fossem invadidos e ocupados por outros povos, começou a colonização dessas terras, processo de ocupação, organização do espaço, e teve Salvador ali, a cidade de Salvador, como centro de comando, tá? Então, a regência principal estava em Salvador, e foram divididas essas terras e doadas aos portugueses, que tinham dinheiro para escravos. Tinha dinheiro e escravos para trabalhar, desculpa. Então, olha só, eles pegam essas terras para não perder, doam para esses portugueses que já tinham escravos e tinham dinheiro, né? O polo principal de poder em Salvador, e foram divididas essas capitanias hereditárias que eu mostrei para vocês nas aulas passadas, tá? Então, olha só o nosso processo de povoação. Lembra na aula, eu falei isso na aula passada, não vou repetir, que eu falei sobre a reforma agrária? Grandes propriedades de terra em poucas mãos. Olha de onde começa, eu dei esse exemplo. Então, se eu tinha dinheiro e tinha escravo, eu vou ter um pedaço dessa terra. Se não, eu não tenho. Então, eram poucos que tinham muitas terras, tá? Aí, no século XVII, as capitanias hereditárias formadas, nós já tínhamos as pequenas vilas, os povoamentos, né? Um centro principal de poder em Salvador. Nós temos o início da penetração do quê? Da pecuária. Eles auxiliavam o trabalho nos engenhos, alimentavam a população das regiões açucareiras, que já tinha os grandes engenhos, e já tinha uma população local ali. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a ocupar o interior, onde as terras não eram propícias à agricultura, à lavoura, né? E aí, eles adentraram a região do semiárido nordestino. Então, a pecuária começa lá. Então, aqui não serve para plantar, então vamos levar gado, né? E aí, sim, surgiram os primeiros núcleos de povoamento no interior. E aí se deu caminhos, as estradas, que serviam também como comunicação entre os núcleos mais importantes. Então, eu tenho os principais e tenho, né, os pequenos núcleos povoados no interior do Nordeste, tá bom? E no século XVII, que eu falei, eu trouxe até uma imagem bonitinha para vocês, só para a gente relembrar. Então, eu tenho ali uma exploração do norte, da região norte. Ai, professora, pelo Tratado de Tordesilhas, norte, Espanha, Portugal. Lembra que eu falei? Portugal meio que falou, vamos adentrar.
né? E aí eles começam a explorar essas drogas do sertão, porque o curso das águas, eles seguem, né, o leito dos rios ali, fazem essas estradinhas próximas aos rios, e aí eles conseguem, esses caminhos naturais foram muito importantes para a direção interior do continente, tá? O interior do território brasileiro. Então eles pegam e começam a adentrar para explorar e extrair essas drogas do sertão, que nós já sabemos o que é. Guaraná, cravo, canela, ervas para poder fazer temperos, chás, aromatizantes, tá bom? Então a gente tem ali a região norte sendo povoada por causa das drogas do sertão. E no século XVIII, a interiorização fez o quê? Bum! Intensificou. Aumentou, claro que aumentou. A gente começa a criação de gado na região sul. E aí, com essas estradas nos leitos dos rios, né? Nós já temos as descobertas das jazidas de ouro. Lembra que eu falei? Portugal pagou a dívida externa com ouro extraído do Brasil? Pois é. E aí nós temos as jazidas de ouro e diamantes. Aonde? No centro do território brasileiro, que hoje é o estado de Minas, Mato Grosso e Goiás, mas não se tinham esses nomes, né? Então a gente começa ali o processo de mineração. Aí sim, surgem várias vilas que concentram a população, principalmente população escrava, né? A gente tinha os seus senhores e a população escrava que faziam essa extração. E no período depois a gente já sabe, né, que o ciclo do ouro foi uma das principais atividades econômicas desse processo de exploração da colônia brasileira, tá? E no século XVIII ainda, olha só, começou as atividades econômicas e a gente já começa as político-administrativas. O governo português falou, vamos sair de Salvador e transferir para o Rio de Janeiro, porque a gente vai ficar mais próximo aos núcleos de exploração. Nós já temos estradas e caminhos abertos, as produções que levam até os portos, né? Tanto para levar o gado das áreas de criação, como para levar a cana-de-açúcar e os ouros e diamantes. Além do que a gente precisa levar o gado para os principais núcleos urbanos. Por quê? Gado servia como alimentação, tá? E aí, o Tratado de Tordesilhas nessa história toda, gente, ele ficou ultrapassado, porque eles adentraram, descobriram o ouro, descobriram outros territórios. E aí, quando o Brasil começa, o território brasileiro começa a se formar de uma forma como ele é hoje, né? Essa regionalização que nós temos, político-administrativa, e através das regionalizações econômicas e de colonização. Então, o que nós temos? Além disso, a gente tem o controle da coroa portuguesa sobre o território, a exploração do ouro, o tráfico de escravos, devido à Holanda investir na escravização, tá? Ó a Holanda aí, gente. E aí entra quem? O cristianismo com os jesuítas. Por quê? Eles, com a criação desses aldeamentos, eles pegavam os povos indígenas e catequizavam, que a gente sabe perfeitamente disso, né? Então, os jesuítas começam a adentrar as aldeias indígenas, criar as suas próprias aldeias com a religião do cristianismo e catequizar os índios, ignorando a cultura e a religião nativa, tá? Isso também aconteceu no continente africano. E lá se tem vários confrontos, porque lá tem muita religiosidade e cultura diferente. Eles ignoram, impõem, né? O imperialismo aí gritando, impõem, exploram, né? Impõem a sua religião, a sua cultura, para que os índios fossem catequizados. Aí os índios deixam de andar com as suas roupas naturais, né? Que eles andavam nus, semi-nus. Eram nus, na verdade, com pouca... usando folhas para poder fazer seus adereços e passam a vestir roupas, né? Entender sobre o cristianismo, ler e escrever e assim foi. A atividade mineradora, não se esqueçam, o Tratado de Tordesilhas tá passado ali, porque a gente vai ter o Tratado de Madrid.
A atividade mineradora muda o eixo econômico. Muda, claro que esse ciclo econômico muda. A gente passa do litoral nordestino para o interior do sudeste. E a sede já está onde? No Rio de Janeiro, muito mais próximo de Minas. Aqui o mapinha. A professora pega aqui, né? Olha só, Rio de Janeiro aqui, estão vendo? Bem mais próximo de Minas Gerais, tá? Ó, na verdade é esse aqui de Rio de Janeiro, que era tudo São Paulo, atualmente Minas, né? Então eu tenho ali os polos de poder mudados de lugar e as atividades econômicas surgindo em outros locais, tá? E aí esse povoamento, primeiro, cresce a população com a imigração de portugueses, território rico, né? Vamos povoar, não vamos perder. Começam a vir os portugueses, eles começam a imigrar para o Brasil. E aí essa expansão do território, através desse povoamento, que nós temos hoje em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nessas regiões, a população era basicamente urbana, porque não vivia da agricultura, vivia da mineração. Beleza? Então, olha só. Então, aqui a gente tem, né, o mapa nesse período. Olha só, poucos, divisão bem pequenininha, né? Os estados bem grandes. Nós temos ali Grão-Pará, que é o norte. Olha o tamanhozinho do Nordeste. Só tinha Maranhão, Pernambuco, Bahia, mas aqui já estava bem regionalizado, por causa das capitanias hereditárias. São Paulo e São Pedro. Aqui eu já tenho o estado, a região de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Grão-Pará. Então, essa atividade mineradora povoou e trouxe mais portugueses para o Brasil, tá? Aqui os dois mapas, um tamanho maior, tinha esquecido que eu tinha colocado, gente. Estão vendo? Só para vocês verem as diferenças regionais. Então, tanto que muda até chegar à divisão regional que nós temos hoje. E os bandeirantes e as entradas. É claro, mineração, bandeirantes. As bandeiras eram particulares e as entradas organizadas pelos governos. Olha lá, gente, o Jorge Velho, né? O bandeirante famoso. O que ele faz? Eles formavam grupos. Eu vejo eles como homens muito maus. Grupos de exploração mesmo. Que eles partiam de São Paulo com o quê? Para capturar os índios, para fazer o quê? Trabalho escravo nas lavouras de cana-de-açúcar, busca de riquezas no interior, dominaram os povos indígenas e abriram ainda mais os caminhos para o interior, tá? Então, os bandeirantes faziam isso, eles tiveram essa função de abrir cada vez mais os caminhos do litoral para o interior do território brasileiro. Olha ele aí. A gente tinha o Tratado de Tordesilhas. Vem quem? Tratado de Madrid para substituir. Ele estabelece novas fronteiras, tanto das colônias de Portugal e a Espanha na América. Portugal até passou a perna na Espanha, né? Através do Tratado de Madrid, Portugal cedia a colônia de Sacramento, hoje o Uruguai, para a Espanha. E, por sua vez, dava o território ocupado pelos 7 povos das missões. O acordo foi assinado quando? 13 de janeiro de 1750, entre os reinos de Portugal e Espanha. O que Portugal fez? Vamos pegar todo o território brasileiro, né? A gente dá aqui o Uruguai para a Espanha e a gente fica ali. Por quê? Eles tinham que conquistar o direito a essas terras. Aí o brasileiro Alexandre de Gusmão, embaixador e secretário de Dom João V, invocou o direito do quê? Uti possidetis, ita possideatis. O que vocês acham que é isso? Uso campeão. Então, se eu ocupo o território, se eu produzo nesse território, se eu estabeleço uma relação com esse território, eu tenho o uso campeão dele. Então, olha só, de onde vem o uso campeão? Desde o Tratado de Madrid. É lógico, foi intencional, né, gente? Por que foi? Portugal já estava explorando, colonizando e ocupando. Então, se eu tenho esses territórios ocupados, eu tenho ali o uso campeão dele. Olha só, isso aqui, esse laranjadinho aqui mais escuro, vermelho, eu acho que tem hora que eu não enxergo bem as cores. Aqui, Tratado de Tordesilhas, olha o meridiano, região de Portugal. Olha só o território português segundo o Tratado de Madrid. Então, eu tenho toda essa região também pelo Tratado de Madrid. Então, os portugueses
ocuparam e exploraram o território brasileiro. E essas setinhas azuis são as expansões dos bandeiras, tá, gente? Que eles saem aqui de São Paulo, podem ver, saem de São Paulo e começam a expandir, tá? Por todas as regiões para abrirem essas estradas. E chegamos no século XIX. Lembra que eu falei na aula passada? O café fez um boom do café? Sim, o Brasil se torna independente de Portugal. Então, passou a se constituir. Mas, ai, professora, como assim? Como que os indígenas conseguiram? Não, gente, os portugueses se tornaram um território independente de Portugal, com as colônias portuguesas, tá bom? Então, passou a constituir um Estado soberano. A gente precisa entender que a forma de governar, né, desse Estado democrático e tudo, vem lá da antiguidade da Grécia Romana, né? Então, a gente tem ali um Estado, eles já sabem governamentar, eles já entendem essas questões políticas e econômicas governamentais. Então, a cana-de-açúcar perde sua produção principal, claro, e aí entra o ciclo do café, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, tá? Então, a gente tem ali na região sudeste a inserção de café. Professora, mas por que, sei lá, clima, relevo, mais fácil acesso aos portos, os polos principais de poder estão aonde? No Rio de Janeiro, tá bom? E depois do ciclo do café, lembra quem que vieram para o ciclo do café? Os italianos. Então, a gente tem o ciclo do café fazendo um boom no Brasil. Aí sim, a gente tem a independência, nós temos o Brasil, o território brasileiro, né? Uma nação brasileira portuguesa, né? Por isso que dessa nossa miscigenação, nós temos sangue português, europeu, nós temos sangue italiano, nós temos sangue indígena e nós temos sangue africano, tá bom? Então, por isso que o povo brasileiro é miscigenado, tá? E lá, mesmo no século XIX, com esse boom do café, né? Com essas grandes colônias, lembra? Eu não sei se eu falei que a gente tem os grandes barões do café, a gente começa ali esse processo das urbanizações mais intensos. E aí, com a exploração da borracha lá no norte, vamos imaginar o mapa mundi aqui atrás de mim, lá no norte, que eu não sei de Tafite, vocês sabem, né? Nós temos ali a exploração da borracha na Amazônia e o algodão no Nordeste. Peraí. Professora, tá tudo muito longe. Sim, eles estão longe. E aí, gente, isso é tão globalização também, porque olha só, o que que eles fazem? Começam a construir caminhos, estradas, ferrovias. Olha só, gente, essa estrada de ferro aqui, ó, no Rio de Janeiro. A gente começa a construir, porque nos países industrializados já tinham, né? E olha o tamanho desse território, nós precisamos criar vias de transporte para escoar essas produções. E aí nós temos esse primeiro eixo de comunicação e integração, tá, do território brasileiro. Então, 1903, quando se definiu entre o limite entre Brasil e Bolívia, Revolução Acreana, olha só, que hoje é o Acre, o território apresenta os mesmos limites. Então, século XIX, início das ferrovias, a gente tem ali os limites que hoje nós conhecemos, tá? Os limites territoriais das regionalizações. A atividade do café, né? E de 1881 a 1890 tinha 60% das exportações, muito semelhante com o que acontece hoje. A mão de obra escrava foi trocada pela assalariada, que vieram os italianos, né? E a rede ferroviária e as cidades expandiram, principalmente em direção ao interior e principalmente do estado de São Paulo. Querendo ou não, o estado de São Paulo cresceu, até porque a gente começa ali, né, com um processo de industrialização brasileira para a grande urbanização brasileira. O Porto de Santos passou a ser o mais importante do Brasil e parte do café foi investido em indústrias. Aí a atividade alterou a economia e a sociedade brasileira. Então, o café, sim, foi esse boom para, né, a ocupação e povoamento do território brasileiro. Olhem só,
como era e como está bem mais próximo do que nós temos hoje, né? Aqui ainda está muito semelhante lá do século XVI, mas eu já tenho mais divisões, mais regionalizações, né? Aqui a gente já consegue ver região sul. Se a gente pensar na região socioeconômica, geoeconômica nas 3 regiões, a gente consegue perceber também. Olha só, aqui, antes da divisão, aí, né, nós temos essa regionalização por causa das atividades do café. No século XX, a gente já tem infraestrutura, nós temos as capitais, né? Tudo isso obtido com a produção do café. E, lembra, industrialização, tá? Então, aqui já entra o processo de industrialização tardia e brasileira, né? No início com o governo Getúlio Vargas e depois com a consolidação de JK. O que deixou o quê? O êxodo rural, o trabalho no campo, além do que? Da Revolução Verde, né? Do campo sendo a tecnologia levada para o campo, a informação, os maquinários, né? E aí a gente tem a expansão da rede de rodoferroviária para atender a demanda industrial por transportes, até porque as primeiras empresas que vieram, né, de industrialização foram da construção de fábricas de carro, indústrias de carro, né? Fusquinha, Volkswagen, né? Então a gente tem ali esse processo e a criação dessas vias de transporte, tá? No final do século XX e início do século XXI, nós temos essa concepção que a gente já tem hoje, político-administrativa. O país se transferiu para o Centro-Oeste com a criação de Brasília por JK em 1960, impulsionou-se a integração dessa região com o restante do Brasil e principalmente após a década de 70. Muitas áreas culturais continuaram preservadas com as técnicas das produções tradicionais, mas a gente vai ver com o decorrer do tempo, né, nós tivemos esse boom aí da agricultura e da agropecuária. Então, nós temos a construção de Brasília no governo JK, já está ali industrializado o Brasil, né? O Centro-Oeste sendo ocupado, sai do litoral para ocupar o Centro-Oeste, até uma estratégia militar de guerra também, tá? Então, imagens do Senado Federal e do Palácio do Planalto. E o campo cada vez mais se moderniza, né? Então, a gente tem ali a inserção de culturas como a soja, trigo, arroz, o milho, né? Nós temos a economia exportadora do Brasil, tanto no sul, sudeste e mais recentemente no centro-oeste e no nordeste do país. Então, eu começo a expandir essa economia brasileira e a Revolução Verde que leva essa tecnologia para o campo. Olha a diferença, né, dos métodos tradicionais com essa agricultura intensiva, né, com essa prática para exportação, com esses maquinários grandes. Nós temos a integração, que até 1930 as atividades econômicas desenvolvidas era a cana-de-açúcar, a mineração e o café. Tudo através do plantation, destinado ao mercado externo. E aí, pós 1930, nós temos o início do abastecimento do mercado interno, viu? Então, com esse processo de industrialização, eu precisava alimentar as populações, porque as populações veio processo de urbanização, as populações urbanas começaram a crescer mais, deixando o campo e se tornando uma população mais urbana do que rural, tá? E a partir de 1900, a industrialização começou lá em 30 e foi consolidado na década de 1950, acompanhado da urbanização. Gente, olha aí os mapinhas da integração. Então, hoje a gente tem, né, essa regionalização, esse contexto político-administrativo regionalizado pelo IBGE, por características físicas, culturais, porque o Brasil, quinto maior país de extensão territorial, muito grande. Então, tinha que fazer uma análise física, uma análise cultural, não só geoeconômica, tá? Então, essa é a regionalização político-administrativa, com 26 estados e um Distrito Federal, que divide as 5 regiões brasileiras: Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Oh, gente, eu tô aqui. Norte, Centro-Oeste, Nordeste,
Sudeste e Sul, tá? Então, aqui, ó, como vocês podem ver, eu ainda não tinha a divisão do Goiás e Tocantins, eu não tinha a divisão do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Guaporé agora é Rondônia, tá? Então, algumas divisões e algumas nomenclaturas foram modificadas e esse é a regionalização brasileira atualmente, tá? Regionalização político-administrativa classificada por questões naturais e socioeconômicas pelo BGE. Aí, divisão do BGE, tá? Porque assim, vocês precisam entender que quando for fazer uma prova, for fazer uma análise, a gente tem que focar nessa divisão, porque essa é a divisão oficial pelo IBGE, tá? Deixa eu bater aqui. Em 1942, o IBGE, então, classifica, eles usam, né, adotam os critérios de aspectos naturais e, posteriormente, os aspectos socioeconômicos. Então, eu vou olhar, se a gente pensa no norte, a gente só pensa em quê? Amazônia, Centro-Oeste, Cerrado, Sudeste, Mata Atlântica. Então, vocês estão vendo que os biomas, o tipo de clima, tudo influenciou nessa regionalização. Tá? O mapa político atual, então, esse é o atual que nós utilizamos, né? Que são as 5 regiões, aqui tá bonitinho, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá? E as divisões dos estados, 26 estados brasileiros e um Distrito Federal, que hoje está acontecendo uma manifestação do 7 de setembro. Eu estou muito apreensiva sobre isso. Veremos, aguardaremos episódios dos próximos capítulos dessa manifestação de hoje. E nós temos outra divisão, que é a revisão geoeconômica, tá? Com o geógrafo Pedro Geiger, esse mesmo. Em 1964, ditadura militar, o que ele faz? Ele busca outra forma de regionalizar. É o processo histórico de industrialização. Então, são as reconhecidas regiões geoeconômicas, que elas têm 3 áreas extensas: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Por quê? Foi o processo de ocupação histórica. O Nordeste, o Centro-Sul, lembra dos mapinhas? Não tem como eu voltar mais lá nos primeiros slides? E a Amazônia, tá? Então, o geógrafo Pedro Geiger, ele faz essa regionalização, que ela não é oficial, tá bom? Essa classificação só leva em conta a formação histórico-econômica do país e também o processo de modernização no espaço urbano, que estabeleceu novas fórmulas de vínculo entre os lugares do território brasileiro, tá bom? Então, essa é a regionalização geoeconômica. Nós temos a região concentrada. Para tudo, volta, faltou. 4 Brasis. Entre 2000 e 2001, também regionalização não oficial, feita por quem? Papai Milton Santos. Papai Milton Santos analisou a globalização, tá bom? Ele fez essa análise da globalização, as relações da revolução técnico-científica e informacional, e ele fala, são os 4 Brasis. Eles são conhecidos por quê? Região concentrada, Centro-Oeste, Nordeste e Amazônia, por causa da grande inserção de empresas, da quantidade populacional, da informação, da tecnologia, tudo que envolve a globalização. Então, a gente tem a região concentrada, como vocês podem ver, a gente tem aqui, ó, partezinha do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Por quê? É um sistema de relações, são altos índices de urbanização, alto padrão de consumo das empresas e de parte das famílias. E aqui são os centros onde são tomadas as maiores decisões. Por isso que quando ele fala dos 4 Brasis, né, ele está falando dessa região concentrada, tá? O Nordeste, por ser a área mais antiga, sempre teve uma precária circulação de pessoas, produtos, informação, direito, a razão do clima, por causa da agricultura pouco intensiva e da urbanização irregular, até porque nosso processo começa lá. A prática das atividades econômicas modernas e o uso dos recursos tecnológicos avançados ocorrem apenas em determinadas áreas dessa região.
Então, a gente, dos 4 Brasis, eu tenho região concentrada, maior formação, globalização, grandes empresas, influência, negócios. Tem o Nordeste ali, né, com essa baixa agricultura intensiva, pouco agricultura pouco intensiva e uma urbanização muito irregular. A Amazônia, baixa densidade populacional, né, gente? O que influencia isso? Clima, relevo e bioma. Não são comuns, não tem áreas reservadas à agricultura mecanizadas e há outras atividades mais modernas. Então, ali já tem uma precariedade maior. Então, a região da Amazônia. E faltou a do Centro-Oeste, que eu tenho uma grande influência. Eu acho que eu engoli esse slide. Eu tenho a grande influência, né, da agricultura, da agropecuária, da mecanização, do tipo de solo, sejam bem-vindos à nossa aula de nessa Geografia questão, para a então, terceira série um do ensino poder médio econômico da Rede muito Estadual de grande. Goiás. Então, Esse é o para projeto Milton Santos, eu tenho esses Seduc em 4 Ação, que Brasis, apresenta programas tá? diários Que com são aulas essas para o ensino 4 médio. regiões. Sou o professor Alejandro. Mas qual é o O nosso oficial tema de cai em hoje é a prova? formação da Do população brasileira. IBGE, político, Conteúdo importante para os administrativo, 5 regiões brasileiras, estudantes 26 da estados e um terceira Distrito série do Federal. ensino médio. E Gente também para do você que está céu, se eu não preparando para imaginava o que Enem. fosse ficar 40 Então, sobre a minutos população falando, brasileira, olha que o gracinha. conteúdo, fluxos Se der e tempo, vocês deslocamento assistam a populacional aula. no Brasil. Se não der Expectativa de tempo, a gente aprendizagem, assiste em a outro gente pode momento, tá desmembrá-la em bom? duas. Quem está em Então, casa pode identificar os assistir, quem movimentos está na sala de aula, eu migratórios, acho que não vai dar tempo, identificar tá? o sentido Não e os se motivos esqueçam, desses façam a fluxos atividade que eu e os postei no motivos de GBA, imigração de respondam, estrangeiros postem para o lá. Brasil. Os que estão em Bem, casa, marquem esse a frequência conteúdo no ele grupo faz e parte comentem no aí vídeo. de uma Qualquer disciplina dúvida, que a estou à gente conhece como disposição. demografia. E A até a próxima demografia, aula, né, semana uma que disciplina vem. dentro da Beijo, geografia. meus A amores, gente tem com aí regionalizações demografia brasileiras. que significado de povo ou população, e a grafia que é escrita ou descrição. Então a gente vai ter aqui um estudo sobre o povo, sobre a população que forma determinado espaço. Dentro desse conteúdo de demografia, nós temos a migração, então os processos migratórios. O que é a migração? É o movimento populacional. Então a gente vai ver a população saindo de um espaço para o outro, é a mudança de espaço. Bem, essas mudanças de espaço, elas sempre foram frequentes na história. Então, quando a gente volta no tempo, a gente vai ver aí o nomadismo, né? A população nômade. Essa população nômade, como a gente vê aqui o primeiro tópico, né? A população nômade, ela migrava com frequência, ela não fixava no mesmo território. Então, essa população, sempre que a comida, né, o alimento ali naquela região, ela fosse ficando menor, então ela procurava um outro espaço que tivesse maior quantidade de alimentos, que tivesse também maior quantidade de água. Acontece o sedentarismo quando essa população ela descobre como fazer a agricultura. Então, que a gente conhece aí como Revolução da Agricultura, mais ou menos aí há 10 mil anos antes de Cristo. Tá? Então, o sedentarismo. A população desenvolve a agricultura, começa também a conseguir desenvolver a pecuária, né? A criação de animais. Então, ela vai se fixar no mesmo território, né? E ela consegue também ter um certo domínio sobre a natureza. Então, fazer o plantio, cuidar de animais, planejando para o seu futuro, não sendo necessário sair daquele local. O que vai também começar a acontecer, as guerras por conta dessa produção. Tá? Nem todo mundo consegue fazer agricultura ao mesmo tempo, desenvolver a agricultura ao mesmo tempo. Então, as invasões nesse período são frequentes, que a gente viu, inclusive, numa outra aula falando sobre as cidades. Né? Então, as cidades surgem com essa intenção de fazer a proteção desses alimentos, certo? Bem, além do sedentarismo, em um outro momento da história, já mais avançado, né, aqui a gente está falando de 10 mil a.C., já no século XV a gente começa com as grandes navegações, é onde vai ter um outro fluxo migratório grande na história. Lembrando que os impérios, né, a gente pode citar aí Império Grego, Império Romano, Império Bizantino, os impérios da história, eles também faziam um grande processo migratório, mas esse processo era com, principalmente, o exército ampliando as terras daquele império. Tá? Justamente por isso o nome de império. Colonialismo, as grandes navegações. Então, principalmente ali, a população europeia, né, e principalmente ingleses, franceses, espanhóis e portugueses, a gente vai ver aí fazendo esse movimento migratório. Mas é um movimento migratório, assim, ao seu país fixo, né, no mesmo lugar, e eles saíam de lá principalmente por conta do comércio. Então, iam a outras terras para procurar recursos naturais que pudessem ser benéficos ali para a sua economia, principalmente produtos diferentes para poder beneficiar a sua economia, certo? Então, o colonialismo provoca essas grandes navegações. E com as grandes navegações, a gente vai ter também o escravismo colonial, que vai retirar pessoas da sua própria terra
para poder trabalhar como escravos, inclusive em outros continentes, tá? A Revolução Industrial e a Revolução Verde, a gente já está falando um pouco mais distante aí no tempo, né? Então, no século XVIII e no século XX, a gente vai ter aí Revolução Industrial, lembrando, são três, né? Então, uma no século XVIII, século XIX, século XX, revoluções industriais acontecendo. E a Revolução Verde já no século XX. Então, na década de 50 do século XX, né, 1950, a Revolução Verde acontecendo, fazendo com que a população saísse do campo e fosse para a cidade, o que a gente conhece como êxodo rural, porque é um movimento massivo, né, uma grande quantidade de pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Primeiro, pela atração da cidade pelas indústrias, então a indústria chama a população para trabalhar. Ó, aqui tem oferta de emprego, então a população vai para a cidade. E outra coisa é a Revolução Verde, que é a modernização do campo nos países subdesenvolvidos. Então essa mecanização do campo tira o emprego da população rural. E a população rural, nesse caso, sendo expulsa do campo para a cidade, tá? E na cidade, muitas vezes, encontrando também a própria indústria acolhendo, o comércio acolhendo essa população, certo? Os tipos de migração. Então, os tipos de migração eles são diversos e a gente vai falar de alguns desses tipos. Então, falando sobre os principais motivos. Aqui a gente tem dois dos principais motivos das migrações, que são os motivos econômicos e os motivos políticos. Bem, o que é esse fator, né, econômico? A população, geralmente, ela migra pelo fator econômico e a gente vai associar aí a dois elementos, trabalho e estudo. Então, a população sai da sua residência, sai da sua cidade ou até mesmo do seu país, procurando melhores condições de trabalho, né, melhores salários, principalmente. E quando sai pela questão do estudo, por que a gente associa com a questão econômica? Porque o estudo, no caso, ele vem a promessa de futuro. Quanto mais qualificado você é, melhor é o nível de trabalho que você vai arrumar e tanto também o melhor nível de salário que você vai conseguir. Então, vai atrás de estudo justamente para melhorar essa condição econômica, tá? Claro que tem uma gratidão também pelo conhecimento adquirido, porém, o principal motivador aí do estudo é a questão financeira. Os motivos políticos, a gente já vai ter aí, né, a questão, o motivo político ele pode ser também forçado, tá? Então, a gente vai ter as migrações, geralmente acontecem por motivos espontâneos, então a pessoa tem a ideia de migrar. Já a migração forçada, muitas vezes ligada à questão política. Então, mostrando aqui, eu tenho a política. Quais são os fatores políticos? Guerra, ditaduras, refúgio e exílio. Então, quando tem aí o exílio, a pessoa ela é exilada, ela é forçada a sair do seu país, inclusive impedida de retornar ao seu país, tá? Inclusive com aquela relação de morte mesmo, tá? Se voltar para o país, vai ser morto, tá? Ou até mesmo torturado, preso, enfim. Então, o exílio é uma migração forçada. Lembrando que a migração, a gente define aqui os motivos, ela não necessariamente tem que ser uma só. Ela pode ser vários tipos ao mesmo tempo, tá? Então, continuando os exemplos políticos. Situação de guerra. Situação de guerra, a gente vai ter aí a população saindo do território que está passando por essa tribulação e ela procura locais que estejam em paz. Já a questão das ditaduras, a gente vai ter aí a perseguição política, então a população que está sendo perseguida saindo daquele território. E o refúgio, também uma situação conturbada politicamente, quem sofre a perseguição, ela procura se refugiar, se abrigar em um outro país, tá? Então, asilo político também. Outros tipos de migração, em relação ao tempo, a gente tem aí a migração definitiva ou temporária em relação ao tempo. Então, a gente vai ter aí a definitiva, quando a pessoa muda não tendo intenção de voltar. E a migração temporária, quando ela muda tendo um tempo determinado para retornar para o seu lar. Tá? Por exemplo, passou num vestibular, né? Fez o Enem, foi aprovado e vamos sair assim, daqui de Goiânia, ela passou num vestibular lá em São Paulo. Então, ela vai para São Paulo e a intenção inicial é estudar lá durante aqueles 4, 5 anos do curso dela e retornar para Goiânia. Isso pode se concretizar? Pode. Como também ela, ao mudar para São Paulo, ela consegue um trabalho, melhor desenvolve a vida dela ali e continua. Mas qual a intenção inicial? Que seja uma migração temporária. Vai para lá estudar e vai retornar para a sua cidade, certo?
Então, migração em relação ao tempo, definitiva ou temporária. Um tipo temporário que a gente vê com maior frequência é uma migração que acontece dentro das cidades. Então, é uma migração pendular. Então, o formato do pêndulo mesmo, aquele relógio, o pêndulo balançando ali, justamente a gente tem esse tipo de migração, fazendo referência a esse relógio, ao pêndulo. Por que isso? É uma migração que acontece todos os dias, uma migração diária. Então, a população, por exemplo, mora em Aparecida de Goiânia e trabalha ou estuda em Goiânia. Então, todos os dias, pela manhã, ela sai de Aparecida, vem para Goiânia, trabalha ou estuda e no fim do dia volta para Aparecida. Então, cidades próximas, principalmente cidades que passaram por esse processo de conurbação ou até mesmo em regiões metropolitanas. Então, sai dessa cidade, vai para outra, trabalha, estuda, volta para a sua cidade. Inclusive, algumas cidades recebendo o título de cidade dormitório, como é o caso de Aparecida de Goiânia, que já foi uma cidade dormitório por muitos anos, a cidade de Senador Canedo, que também receberam esse título, né, de cidade dormitório, porque a população volta para casa no fim do dia, praticamente para dormir, tá? Não tem uma vida diária dentro daquela cidade, certinho? Em relação ao espaço, a migração ela pode ser uma migração interna ou chamada de nacional, ou seja, vai migrar dentro do próprio país, pode ser também uma migração externa, ou seja, uma migração internacional. A população, então, nesse caso, vai fazer uma migração saindo do seu próprio país e indo em direção a outros países, tá certo? A migração de cérebros, que ela geralmente é cobrada aí nos vestibulares, na prova do Enem, muitas vezes cai esse termo. O que é a migração de cérebros? E lembrando, ela vai ser uma migração internacional, ela é uma migração com motivos econômicos e ela também é uma migração definitiva. O que é essa migração de cérebros? Vamos pensar num país onde não tem valorização da ciência, onde não tem a valorização da educação. O que os cientistas fazem? Eles não são valorizados no seu país. Outros países valorizam, né, a ciência, valorizam a educação. Então, o que esses cientistas fazem? Recebem propostas de outros países, de outras universidades e, logicamente, vão sair do seu país de origem e vão para outros países. Tá? Então, ele vai desenvolver a sua tecnologia, desenvolver o seu conhecimento em outros locais. É o que até aconteceu aqui no Brasil, no caso da geografia, a gente pode citar Milton Santos. Milton Santos foi exilado durante a ditadura militar, foi para o território francês e, na França, ele se tornou professor numa universidade francesa. Essa migração, lógico, né, ele sempre teve saudade do Brasil, mas com essa proibição, com o exílio, ele durante muito tempo não pôde voltar ao Brasil e ficou na França, tendo a migração de cérebro. Toda a produção de conhecimento, o pai da geografia, toda a produção de conhecimento que ele fez, quem que hoje, inclusive, lucra com esse conhecimento? Universidades francesas. Tá? Então, a migração de cérebro, que tira, né, o conhecimento do seu país original e leva para outros, inclusive tendo esse desenvolvimento também econômico, certinho? Numa próxima aula, a gente vai falar aí sobre a questão do Brasil. Então, o Brasil, a gente vai perceber que ele é um país durante praticamente toda a sua história, um país de imigrantes. Então, a população vindo para o território brasileiro. O Brasil é um território atrativo. Porém, o Brasil, na década de 80, ele vai se tornar um país de emigrantes. Então, principalmente pela crise da dívida externa na década de 80, 1980, a gente vai ter a população fazendo um movimento contrário. Então, a população saindo do Brasil e indo para outros países. Quais são os principais alvos dos brasileiros? O brasileiro sai daqui geralmente para ir para os Estados Unidos, para o Japão e para alguns países europeus. Ou seja, procura países de primeiro mundo, países mais desenvolvidos, com uma economia mais forte. Então, países da Europa, principalmente Portugal, Inglaterra, Espanha e França, são os principais alvos aí dos brasileiros, certinho? Então, por hoje, a gente fica por aqui, tá? Porém, não saiam daí, pois após o intervalo, nós teremos aula de língua espanhola com a professora Luciana, para você, estudante do terceiro ano, terceira série do ensino médio. Até a próxima e um forte abraço, gente. Tchau, tchau.